O vídeo que eu vou exibir a seguir é de um caba que tem o meu respeito e a minha admiração, que é exemplo de honestidade, de companheirismo e de caráter, que foi preso injustamente, mas manteve-se leal ao ex-presidente Bolsonaro. Eu estou falando do Felipe Martins, que mesmo sendo preso injustamente, ter sido colocado em uma solitária, ter sido torturado, mas não fez falsas acusações contra o Bolsonaro e nem embasou uma narrativa falsa contra o ex-presidente. Diferentemente do Mauro Cid, que na primeira pressão, na primeira chantagem, fez falsas acusações e delatou o ex-presidente Bolsonaro de maneira fraudulenta, embasando uma narrativa mentirosa. E por que você não delatou? Porque não havia o que delatar. Não havia o que delatar. Primeiro, não havia o que delatar porque eu não tomei contato com esses fatos. Eu não conhecia, para mim, são totalmente estranhos ao meu conhecimento, reuniões, discussões. E segundo, porque tudo que eu testemunhei naquele período, tudo que eu testemunhei, por exemplo, nas conversas que eu tive com o presidente Jair Bolsonaro, foi um homem preocupado com o país, um homem que estava preocupado com o que podia acontecer diante daquela situação, preocupado, inclusive, com a ebulição social que poderia vir da forma como as coisas estavam ocorrendo naquele momento. Eu me recordo, inclusive, que o presidente expressando como, preocupação, ele se lembrou do seguinte fato: em 2014, a presidente Dilma Rousseff é reeleita e uma semana depois tem início as manifestações que acabam no impeachment dela. Uma semana depois, o Sul, o Sudeste do país, depois o Nordeste, todo o país, começam a fazer movimentos pelo impeachment da Dilma Rousseff. Evidentemente, aquilo já vinha de uma grande instabilidade trazida pelo governo, problemas econômicos, mas aquilo, evidentemente, trouxe instabilidade para o país. Então, o presidente estava preocupado com coisas dessa natureza. Se naquele momento, com a reeleição da Dilma Rousseff, em uma semana, os grupos se organizaram para fazer o impeachment, agora talvez possa haver coisa muito pior, porque as pessoas na rua, e não era esse talvez o sentimento do presidente Bolsonaro, mas as pessoas na rua expressavam um sentimento de injustiça, um sentimento de que havia algo errado. Então, era essa a preocupação do presidente Bolsonaro, foi isso que eu testemunhei, em muitas ocasiões, inclusive, estive com o presidente Bolsonaro, a pedido de um dos filhos dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, onde a esposa dele trabalhava, onde ele estava ali acompanhando o nascimento da filha dele, e ele me pedia, poxa, vai ver como está meu pai não está bem, está com problemas de saúde. Quando eu ia conversar com o presidente, tudo que eu via era um homem preocupado com o Brasil. Então, jamais eu me dignaria a falar mentiras contra um homem que eu jamais vi fazer coisa errada, que teve a vida toda revirada, processo após processo tem sido engavetado, tem sido arquivado porque não encontram nada. Então, jamais me dignaria a fazer isso. E deixei de forma muito clara. Não delatei, não irei delatar e não fiz isso porque não há o que delatar. E eu não falarei mentiras, não falarei nada que possa causar injustiça ao presidente, a outras pessoas, a quem quer que seja. Eu preferia como prefiro até hoje, sofrer uma injustiça do que ser injusto com outra pessoa. Porque é isso que importa. Eu não respondo apenas à minha consciência, respondo também a Deus e sei que prestarei conta dessas coisas.